Graça e paz, amém? Boa noite, graças e paz a todos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Boa noite aí a todos. Iniciando aqui mais uma noite de sábado, mais uma live, né? E nova série de estudos aí também. A gente está iniciando hoje com o tema família, ok? Começando um pouquinho mais tarde aí no Brasil, né? Porque estávamos no horário de verão aqui em Portugal, mas terminou o horário de verão e o horário permaneceu aqui, mas adiantou uma hora aí no Brasil. Então as lives até segunda ordem agora começam às 19h30 aí no Brasil, né? Creio eu que seja essa hora aí, né? Alguém me confirma aí do Brasil se é isso mesmo, né? Se o relógio aqui está certo. Mas, a gente fica até meio perdido aqui. Mas né? Creio que deva ser isso mesmo, tá? E tá chegando o frio também. A gente tá entrando aqui no inverno, né? Mas iniciando essa série agora de estudos sobre família, um tema muito recorrente, muito importante para a gente estar tratando aqui. E a gente vai estar dando início hoje, né, fazendo uma introdução, e creio eu também, e com a permissão de Deus, é claro, no próximo sábado, né, os nossos irmãos, o Sandro e a Isabel, né, vão estar aqui participando com a gente também. Se eu não me engano, serão 2 lives, e a gente vai estar falando sobre temperamentos, né, dentro dessa série de estudos sobre a família, temperamentos, relacionamento familiar, enfim, né? Creio que Deus vai nos abençoar bastante, né, com esse tema, e Ele vai também nos abençoar nesta noite, tá certo? Amém. Então, já deixando um abraço aí pro pessoal que se faz presente na live, pessoal que vai entrar mais tarde, pessoal que vai assistir depois. Peço mais uma vez aqui, se inscreva em nosso canal, ok? Você que ainda não fez isso, é muito importante a sua inscrição no nosso canal, o seu like, você curtir os vídeos, compartilhar também, né, o canal com outras pessoas, compartilhar esses vídeos aqui que a gente tem deixado aqui no Facebook e lá também no nosso canal no YouTube. O link do canal está aí na chamada para esse vídeo. E você também ouvir a nossa playlist, a playlist do nosso canal Eclesia. A gente tem uma playlist lá também, algumas músicas a gente já tem tocado aqui na live, ok? Músicas bíblicas, cristocêntricas, para quem quer sair da mesmice, né? Fugir um pouco da mesmice gospel, né? Falamos, né, na semana passada sobre esse tema, sobre o culto racional, né? E até colocamos algumas letras aqui para análise, enfim, para você que quer fugir um pouco, sair da caixa, e esse é o nome da nossa playlist, Saindo da Caixa, ok? Então vá lá também, curta, né, as músicas, ouça, compartilhe, se Deus tocar no teu coração. Eu creio que vai tocar, porque são músicas bíblicas, músicas cristocêntricas, músicas para a gente parar e refletir, tá certo? Como a gente também vem fazendo aqui em nossa série de estudos, são estudos para reflexão, não é estudos para mostrar o quanto a gente sabe de teologia, e olha que a gente sabe muito pouco, a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? Mas com o objetivo da gente parar para refletir, porque a gente também para refletir nos estudos, né? Para aprender também, né? E as músicas não são diferentes também. A gente fez uma playlist lá com esse objetivo, para as pessoas refletirem naquilo que estão cantando, naquilo que
que Deus com certeza ele vai receber, tá? Porque são letras que tocam, são letras em que a gente começa a pensar em muitos conceitos na nossa vida e a gente cai em si, que a gente está errado e toda a glória, toda a honra, todo o louvor deve ser dado a Deus e não ao homem, tá bom? Um abraço aí pro nosso compadre, nossa comadre Carlos também. Alberto, a Lucilene também, a Lena, né? Alberto Lena, a Rosângela também, de Moraes. O Alberto acho que me perguntou ali, novo cenário, novo cenário porque a gente não está, né, no cenário habitual, ok? Estamos aqui no novo cenário. Isso, tá? Semana que vem a gente está Semana que vem a gente volta pro cenário. Pro antigo cenário, exatamente. Bom, pessoal, sem mais delongas, ok? A gente vai tocar aqui uma música do João Alexandre que tem tudo a ver com o tema que a gente escolheu, né? Enfim, que Deus tocou no nosso coração para a gente estar fazendo, né, sobre o tema família. Né? E a música é do João Alexandre e a música se chama Família. Tá certo? A Rose está me dando parabéns aí, mas o meu aniversário é amanhã. São 10h36. Nossa. Eu acho que a live não... Eu acho não, tenho certeza. A live não vai até meia-noite, então você me dá os parabéns aí amanhã, tá bom? Porque... Só amanhã, né? Só amanhã, tá bom? Mas se você quiser dar os seus parabéns agora adiantado, eu recebo da mesma maneira, tá certo? Então vamos tocar aí para a gente ouvir, antes de a gente começar o estudo, João Alexandre com a música Família. Patrícia de Barros também, abração, Patrícia, Deus te abençoe. Um abraço aí para nossa amiga Patrícia Barros, amém? Deus te abençoe, minha querida, que Deus possa falar com você através desse estudo, tá certo? Deus possa abençoar a tua vida, a tua família e a todos aí. Tá bom? Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Bem mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus. Seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Acima de todas as coisas, família. Oásis de toda a vida, família.
Amém. Mais uma obra de arte aí, né, do João Alexandre. Eu já falei aqui trocentas vezes, eu sou suspeito de falar desse cara, né, um dos maiores compositores, vamos dizer assim, da música popular evangélica, né? Além de cantar muito, tocar muito, né? Letras assim, muito tocantes, né? E ainda tem gente que acha ele polêmico, não gosta dele, do estilo dele. Não dá para entender esse pessoal que não gosta. Enfim, quem não gosta só lamento, né? Tá perdendo boa música aí. Amém? Pessoal, vamos lá então para o nosso estudo dessa noite, né? Vamos estar falando sobre esse tema, né? Tão importante, a primeira instituição que Deus ele assim idealizou e criou, ok? E eu creio que também os outros estudos vão ser muito legais, assim, é um tema assim muito legal, muito importante e muito sério também, tá? Ainda mais nos dias que a gente vive e assim, essa instituição ela tem tido assim muitos ataques, né? Ataques de todos os lados, ok? E eu creio que algumas coisas aqui que a gente vai falar vão balizar também em relação à nossa fé e para a gente se fortalecer, a gente fechar a nossa família em torno da cruz de Cristo, em torno dos cuidados que Deus ele tem tido conosco e, enfim, também para mudar alguns conceitos, né, que a gente tem sobre a família, sobre o lar, enfim. Vai ser um estudo assim muito rico para a gente estar aqui debatendo, esclarecendo, sempre à luz da Bíblia. O que a gente acha da nossa família, o que a gente acha da família dos outros. Da família dos outros, né? E o título é um título até irônico, né? O Alberto até me perguntou, existe família perfeita? Esse título é um título que a gente colocou de propósito, justamente, porque a gente vai ver que a perfeição ela não existe, ok? E principalmente em se tratando de família. Não existe família perfeita. Começa assim, né? Já não existe ninguém perfeito. Já não existe ninguém perfeito. Junta um monte de imperfeitos. Junta um monte de imperfeito, só pode dar imperfeição, ok? Mas a gente vai ver também que mesmo a família, não existindo uma família perfeita, ok? A gente pode basear a nossa experiência como família, a nossa experiência de lar, de pais, de filhos, enfim, basear a nossa experiência, essa nossa jornada, esse nosso desafio que temos, né, de acordo com a palavra de Deus. Aí a família, ela também não se torna perfeita, mas ela se torna uma família comum, né, que teme ao Senhor, né? Tanto que Josué, né, ele também não possuía uma família perfeita, mas certa vez ele declarou, olha, vocês aí podem servir aos deuses que vocês quiserem, ok? Podem servir até mesmo aos deuses que os pais de vocês cultuavam, ok? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, ok? Então, nesse contexto, a família, aí sim, ela se torna uma família solidificada, ok? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas bênçãos que Deus ele tem para nos abençoar, e tudo passa pelo temor ao Senhor, ok? Mas esses tópicos a gente vai falando mais à frente, tá certo? Vamos então começar aqui. Todos os males da sociedade, queridos, sejam financeiros, políticos, trabalhistas, escolares e até mesmo religiosos, têm a sua origem aonde? No coração do homem. E a Bíblia ela nos informa, assim já de cara, né, que o coração do homem é enganoso, ok? E
A instituição que Deus estabeleceu ainda no Jardim do Éden, que ajuntou duas pessoas em maneiras específicas para serem uma unidade, é o que chamamos de família, tá bom? O ambiente que é formado pelo amor exercitado entre todos da família cria o que a gente vai chamar de lar. O lar, ele tem uma suma importância na vida humana, porque é o berço de quê? De costumes, é o berço de hábitos, de caráter, de crenças e morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, seja no contexto nacional, seja no contexto municipal ou no contexto familiar, ok? Já já você vai ver por que a gente está abrindo o leque aqui, né? Está abrangendo aqui todas as áreas da sociedade. Porque o núcleo familiar, ele é sagrado, é a criação divina que vai gerar todas as demais instituições. Se você observar em Gênesis, Deus, ele não cria o Estado, ele não cria o banco, ele não cria a escola, ele não cria, cria a assembleia. Antes ele vai criar o quê? A família, que agraciada com dons de criatividade e de sabedoria, vai ter a capacidade de criar instituições para o quê? Para atender às suas necessidades e avançar em seus propósitos. A família, por assim dizer, é o quê? É o produto original. As demais instituições são apenas o quê? Cópias que inspiram na união e nesse propósito familiar. Então a gente pode dizer o seguinte: como vai o lar, vai o mundo. E também o que é bom para a família vai se tornar bom para o mundo. Mas o que a gente tem visto ultimamente e nos dias atuais é o quê? É o contrário disso tudo que a gente está falando. São valores deturpados, são conceitos em que a gente não pode basear nada, porque são conceitos furados, né? E a cada dia que passa a situação ela só vai piorando. Por quê? Porque hoje a gente encontra famílias destruídas, consequentemente uma sociedade destruída, sem valores éticos, morais, enfim. E isso acaba estourando também aonde? Na igreja, que igreja, quando a gente cita aqui, né, aí nesse caso se aplica à instituição, à igreja, né? A gente sabe que a igreja somos nós, mas eu estou falando de uma forma corporativa. Famílias destruídas, a gente vai encontrar igrejas e ministérios também comprometidos, ok? Porque o que não vai bem em casa, não adianta chegar num templo, numa denominação, num local de reunião e querer que as coisas se resolvam ali em 2 horas, 2 horas e meia, né? Naquele período em que as pessoas se reúnem e cantam e ouvem a palavra e também querem que esses problemas sejam resolvidos ali. Se quando elas saem daquele local, elas voltam para as suas casas e encontram os mesmos problemas e pior, uma coisa que a gente também vai falar mais à frente aqui nesse estudo, são comportamentos que as pessoas às vezes têm numa reunião dessa corporativa, como igreja, mas elas não refletem aquilo que fazem ali durante aquele período de algumas horas dentro das suas casas. Ou seja, elas têm um comportamento ali dentro e quando chegam em casa tem outro comportamento. Ou simplesmente mascaram esse comportamento quando entram na reunião ali na igreja, naquele período, e simplesmente quando voltam para a sua casa, voltam como são, como elas vivem, enfim. Então são vários problemas, são várias situações, muitas das vezes, e isso acaba sempre estourando na mão de quem? Do pastor, do líder ali, né, daquela reunião, daquela denominação, daquela comunidade, enfim, né? Mas isso aí também é um assunto
em que não cabe a gente entrar hoje aqui. Provavelmente a gente vai falar mais à frente a respeito disso. Então, reconhecendo a existência e influência do pecado, a gente sabe que todos os lares não estão operando com as mesmas regras e propósitos com os quais um lar cristão opera ou deveria operar, né? E devemos aprender o que a Bíblia ensina sobre o assunto do lar, que é uma garantia para a gente poder atingir o alvo que Deus tem para nós na relação de família, tá certo? A Darlene vai falar um pouquinho agora, ok? Todo mundo, né, gostaria de ter uma família perfeita, não é mesmo? Quem não gostaria de ter uma família perfeita? Muitas vezes nós podemos pensar que a nossa família parece meio louca. Às vezes a gente fala, nossa, quanta loucura. Com manias que detestamos, né? Às vezes a gente fala, nossa, não acredito. Tem algumas manias que a gente acha assim que isso não é normal, isso não pode ser. É impossível, é possível, né? É possível que olhamos para outras pessoas e pensar, nossa, eles sim. Veja como se portam. Essa família é a família perfeita. A gente pensa que aquela família ali é a melhor. Queria que lá em casa fosse assim. Às vezes a gente quer que seja dessa maneira na nossa casa. Como naquele comercial da margarina. Pois o Adriano explica para vocês. O comercial da margarina, não sei, passava algum tempo atrás, não sei se os mais antigos aí vão lembrar, né? Era o comercial da margarina e acordava ali toda a família e se sentavam para tomar o café, as crianças sorrindo, as crianças limpinhas, com as suas mochilas nas costas, ali pronta para ir para a escola. Aí o pai vinha, dava um beijo na esposa, né? E a gente via aquela cozinha ali toda limpinha, né? E eles tomando aquele café, aquela alegria, enfim. Rapaz, dá até para sentir o cheirinho do café. Dá para sentir até o cheirinho do café, né? O pão quentinho. Dava vontade de ir para aquela mesa, né? Sentar ali. Tudo perfeito, né? Aquela mesa perfeita, né? E a gente até comprava, né, a margarina para ver se aquilo ali iria se repetir lá em casa, não é verdade? Na casa de todo mundo, Na casa de todo mundo, né? E a gente comprava aquela margarina, a gente sentava na mesa, a gente tomava o café, mas a gente olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha aquele ambiente, ok? Correria, criança correndo pra escola. A cozinha lá cheia de louça, né? A louça não diminuía, nem com a margarina que a gente via no comercial, aquela correria e discussão, às vezes nem dava tempo de tomar café, enfim. Porque às vezes a pessoa está tomando café, mas está correndo para ir para o trabalho, para a escola, e às vezes até o copo que tomou o café, às vezes não era nem, né? Então, assim, não tirava uma mesa. A gente idealizava uma coisa, mas na realidade acontecia outra. Então o problema não era a margarina, não era aquela questão ali, porque aquilo ali era tudo maquiagem, né? Aquilo ali era tudo uma fantasia. E quando a gente vai para a realidade, a gente vê que nada é dessa forma. Um abraço aí para minha mãe, ok? Abração, Dona Onélia. A Dona Onélia, ela ainda está no comercial da margarina. Você pode, tudo perfeito ali, aquela mesa maravilhosa, tudo direitinho, ela ainda está no comercial da margarina. Então a verdade é que é comum a gente colocar em prática aquele velho ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exatamente. Então muitas das vezes a gente cai nesse ditado, ok? Então, querido, a gente vê que toda família tem seus problemas. E há sempre aquele irmão que adora fazer bagunça, principalmente os caçulas, né? Você é o mais acredito velho, né? Dessa forma, né? É mais fácil, né? Mas brincadeiras à parte, cada núcleo familiar tem suas particularidades. Porque às vezes um costume que você detesta, outras pessoas têm cuidado excessivo. Quando se é uma família cristã, essas diferenças e essas peculiaridades não deixam de existir. Só porque é uma família cristã? Não. Todavia, quando você é o único cristão em casa, isso pode se tornar intenso, né? Pode se
intensificar. Então pense nas seguintes situações e me responda. Aonde será a maior probabilidade de haver problemas? Ok? Duas situações. Aonde será a maior vamos dizer assim, a maior chance de ocorrer os problemas? Quais são essas situações? Quando há princípios bíblicos ou quando a lei cultural vigente reina sem limites. Ok? Um abraço aí também para a nossa irmã Cristiane Freitas, pastora Cristiane Freitas. Deus abençoe, abração. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Mais alguém aí entrou, passou aqui a tela, não deu para acompanhar se entrou outra pessoa. Um abraço aí para a pastora Cristiane também, que acabou de entrar aqui. Então, aonde vai haver maior problema, né? É claro que isso não é uma regra, né? A resposta seria numa situação em que a lei cultural vigente ela vai reinar sem limites, ou seja, não tem limite para nada ali, ok? E muitas das vezes não ocorre, não segue uma regra isso. Porque uma família não cristã ela pode muito bem ser mais harmônica do que muitas famílias cristãs ou que se dizem cristãos mundo afora. Exemplo disso são as pessoas que são extremamente dóceis na igreja, mas em casa, olha, corra quem puder. Ok? É aquela situação que a gente estava comentando no início da live. Ok? A situação de pessoas que são uma coisa quando estão ali reunidas, né, numa comunidade evangélica ou no ministério, e em casa eles realmente mostram o que são, ok? Então isso aí não é via de regra, tá bom? Pode acontecer em qualquer ambiente. Como também tem pessoas que não são, né, da igreja também, no templo, né? E são pessoas que, como a gente está falando, perfeito não tem ninguém. Perfeito mas não é são ninguém. Pessoas que veio de uma educação, né, e foi passando, e hoje em dia que está muito difícil é passar essa educação. Por isso que a gente tem que estar mesmo buscando em Deus, porque está muito difícil passar isso para os filhos. Os filhos não estão mais como na nossa época, né? A gente está falando de comercial, essas coisas. Realmente, nem comercial hoje a gente tem mais assim para estar incentivando a gente a ser dessa maneira, né? Exatamente. Os comerciais hoje mostram tudo menos valores morais para a família, enfim. Muito pelo contrário. Hoje se perdeu totalmente esse sentido, ok? E há também quem diga o seguinte: como eu queria, né, como eu gostaria, né, de ter uma família como as famílias reveladas na Bíblia. Olha, eu discordo totalmente desse desejo. Sabe por que eu discordo? E eu já ouvi várias pessoas comentarem o que a gente vai colocar aqui, e o que também nos dá um sentimento de alívio de não estarmos sozinhos nesse ponto de vista, ou nessa ótica, ou nessa opinião que a gente vai trazer aqui. Eu pergunto para você: você gostaria de ser da família de Davi? Eu não gostaria. Nem eu. Um filho que se deita com uma meia-irmã e outro irmão vem e o mata, ok? Eu também não gostaria de ser da família de Jacó, ok? Não queria ter uma família como a família de Jacó, porque o próprio Jacó, ele passou a perna no irmão, ok? E não para por aí. Lembra do que aconteceu com José, filho de Jacó? Seus irmãos o jogaram em uma cisterna, depois o venderam como escravo. E que tal a família de Jesus? Eu gostaria de ser da família de Jesus. Eu gostaria de ter uma família igual à família de Jesus. Os próprios irmãos de Cristo não acreditavam, não criam nele,
ok? E tudo isso estamos aqui demonstrando, querendo dizer que nenhuma família é perfeita. Todas têm os seus problemas, ok? Minha mãe colocou um comentário aqui: sempre primeiro para sentarmos todos à mesa nas refeições e passei esse ensino para outras famílias que até hoje, depois de anos, lembram e testemunhando bênçãos. Amém. Amém. E a Rose falou que conversou com a gente sobre nossas filhas, que elas são educadas. São educadas, mas passa 24 horas com elas. Passa 24 horas com elas. O pessoal acha que a gente também, nossa, é a família perfeição, não sei o quê. Jesus. Só Deus sabe o que a gente passa, o que a gente tem que se esforçar para ensinar, entendeu? Ainda mais nessa fase que elas estão, caminho, na adolescência. Né? Eu sei que muitas pessoas já passaram por isso, ok? Mas não é fácil, porque nós também temos os nossos problemas. Então, queridos, isso aí, família perfeita é um mito. Mas a gente, até o final desse estudo, a gente vai ver que a família ela não precisa ser perfeita, mas que seja uma família que teme ao Senhor. Exatamente. Uma família que preza os valores, né, que Cristo ele imprimiu na gente ali na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Poxa, isso aí já é sensacional, ok? Então nenhuma família é perfeita, todas as famílias têm os seus problemas. São abençoadas? São abençoadas. Amém. Mas dão trabalho, tá? Dão trabalho. Como todos os adolescentes, ok? Então, como em todo relacionamento, há parâmetros nos quais os cristãos eles devem procurar viver. E a gente vai para a nossa primeira referência bíblica, falando sobre esse tema, família, e falando sobre relacionamentos. Vamos ver o que nos diz Filipenses 2, versículo 3 e 4, tá? Diz o seguinte: olha, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, ok? Se uma família, ela procura, ela se esforça para fazer isso aqui, que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, gente, isso aqui é meio caminho andado. Tá? Porque muitas das vezes nós olhamos o que? Para o nosso próprio umbigo. E muitas das vezes a gente esquece do nosso próximo. E ainda mais se tratando de família. Muitas das vezes um pai ele só quer resolver os seus problemas, ele só quer resolver as suas questões, ou uma mãe ela só pensa em si. Muitas das vezes um filho ele também só pensa em si, é aquela coisa egoísta, ok? Mas se a família ela trabalhar, se esforçar, né, para tentar cumprir isso aqui, que essas instruções que o apóstolo Paulo está declarando para aquela igreja ali, e isso cabe perfeitamente, isso cabe certinho dentro de um conceito familiar. Por quê? Se a gente considerar, se a gente viver em humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos, e se nós olharmos para o nosso próprio, né, não apenas com interesse nos nossos interesses, mas procurarmos o interesse também do próximo e ter aquele benefício ali não só para nós mesmos, mas como um todo, como família, olha, a nossa família está indo num bom caminho. É interessante que tua mãe está falando ali, né? Pois através das famílias realizadas na Bíblia podemos aprender para errarmos menos. Exatamente. Então a Bíblia mostra todas essas situações para quê? Para nos alertar.
para a gente não cair no mesmo erro. E o que não podemos Ok? fazer é desistir da nossa família. Exatamente. É desistir, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos não desistam dos pais. Isso que a gente não pode permitir, né? Dentro das nossas vidas. E aqui a gente vê, né, nesse versículo também, o que o apóstolo Paulo nos diz quanto à nossa conduta. Será que na convivência do dia a dia nós nos portamos com humildade? Nós temos o espírito de auxílio ou temos segundas intenções, como muitos têm? Tá? Toda criança, alguma vez na vida, certamente já fez algo com vista a conseguir o quê? Alguma coisa dos pais. Entre irmãos, então, isso acontece várias vezes na semana, quando não no mesmo dia. A gente tem exemplo disso aqui dentro. Às vezes as duas ali, sabe, estão conversando numa paz, num diálogo, coisa e tal, e quando a gente vai ver é porque uma está querendo alguma coisa assim, que a outra faça, um favor, não sei o quê, entendeu? Isso acontece em todos quando os até lares. não pagam, né? Tem gente que até paga, eu te Até pago paga tanto para pra você fazer isso por mim, ou seja, um interesse, entendeu? É uma coisa engraçada, é uma coisa cômica, mas é uma coisa séria, porque a gente está formando que a próxima geração, se Jesus não voltar antes, né, e arrebatar a sua igreja, nós estamos aqui formando, estamos embutindo esses conceitos nessa nova geração que vai surgir. E conforme a gente falou lá no começo, se tudo vai bem dentro do lar, dentro da família, consequentemente no mundo vai ser a mesma coisa. Na sociedade vai ter uma sociedade melhor, ok? Mas do jeito que a coisa tá, e isso também é bíblico, não adianta a gente tentar aqui mascarar uma coisa ou tentar amenizar, porque a gente sabe que a coisa daqui para frente ela só vai piorar. Só vai piorar, tá certo? Não adianta a gente camuflar, não adianta a gente colocar um filtro, uma máscara, a coisa ela vai piorar. Mas ainda há esperança para aqueles que querem seguir, né, a palavra de Deus e principalmente aplicar a palavra de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu casamento, tá certo? Um abraço aí para nossa sobrinha, para Sara. Sara, beijão, Deus te abençoe. Dá um abraço aí no André, no Neco, amém? Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esta família aí. Amém? Também. Então, o versículo 4, ele implica que a gente precisa, né, ter em mente o princípio de quê? De propriedade. Da mesma forma que queremos conservar o que é nosso, a gente precisa respeitar o que é dos outros e zelar por isso. Tá certo? Efésios 5, ele descreve a família cristã comum. Maridos são chamados a exercer liderança amorosa. E em 1 Tessalonicenses 2, Paulo ele vai usar a paternidade como uma metáfora para o ministério pastoral. Ele vai lembrar os irmãos de Tessalônica, né, do seu trabalho árduo, do seu sofrimento, de como ele pregava de dia e trabalhava de noite para que não fosse um fardo para eles. E este é um maravilhoso vislumbre de quê? De uma liderança piedosa. Paulo ele entregou sua vida como um sacrifício vivo. E a autoridade divina não é vista em tornar outras pessoas os seus servos. A autoridade divina é o contrário, é vista em servir, em entregar a própria vida como um sacrifício vivo. Tá certo? Um abraço aí para nossa amiga também, para Sônia Rodrigues. Sônia, abração, Deus te abençoe, Sônia. Amém, que Deus te abençoe a sua família também. Amém. Tá bom? Sandro também. Sandro agora é vovô, né? Vai ser vovô daqui a pouco. Vai ser vovô daqui a pouco, né? Que Deus abençoe a tua família também, meu querido. Vai aumentando a família aí, já vem mais um nenenzinho. Vai aumentar a família, amém? Então, queridos, falamos então do marido, só que em Efésios 5, Efésios capítulo 5, ele tem uma imagem igualmente o quê? Atrativa da esposa. Assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher vive sob a liderança de seu marido. Ela o ajuda a ser um líder
de família bem-sucedido. E não é fácil subordinar a vida à liderança de outra, ok? Mas em Efésios 5 representa isso como o quê? Como um chamado comum para uma esposa. E em última análise, uma esposa se entrega a Deus, esperando que Deus a abençoe ao viver sob a autoridade do marido. Vale lembrar sobre isso aí, que as pessoas Tem muita gente confunde submissão com escravidão, sabe? Em como se a mulher ela tem que se submeter em tudo e tem que fazer tudo, tem que fazer todas as vontades do seu marido. Isso aí não é submissão e esse marido não está exercendo liderança. Ele está exercendo o quê? Um jugo sobre a sua esposa, sobre a mulher que Deus deu a ele, para ele amar, assim como Cristo amou a igreja. E eu duvido que Cristo, né, ele subjugasse a igreja, que ele maltratasse a igreja e que ele tratasse a igreja como se fosse uma coisa qualquer. Eu duvido, eu tenho certeza que não. E da mesma forma, um homem que se preza, que se diz homem, né, no sentido pai da palavra. Família, vamos dizer assim, né? Eu não estou nem colocando igreja, cargo de igreja, não. Eu estou falando homem. Um homem que se diz homem, que trata a sua mulher, né, a mulher que Deus deu para ele, a sua ajudadora. É a sua família, né? Porque já começa por aí. O homem e mulher já se tornaram família. Que trata a sua mulher dessa forma, para mim, esse camarada, ele não é homem. Ele não é homem. Ele é qualquer coisa, mas menos homem, tá? Eu tô raso, tá? Ainda mais se tratando de um homem que se diz cristão. Aí que a coisa, ela toma assim um volume maior. Porque ele passa a ter conhecimento, ok? Né? Então, esses caras aí que se dizem machões, não sei o que o homem tem que ser dessa forma, olha, reveja seus conceitos, porque com certeza, sabe, Deus ele não está se agradando dessa situação, tá? E isso provavelmente vai trazer problemas para o teu casamento, tá bom? É um alerta, né, que eu estou dando aqui, tá? Um alerta, porque você como pai, você como homem, você exerce autoridade dentro da tua casa e você é um formador, está sendo um formador para a próxima ou para a futura geração, ok? E existe também então, muito cuidado, reveja seus conceitos, né? Busque direção em Deus. Se for preciso, se humilhe perante Deus, reconheça que você tem falhado nessa área, ok? E submeta a tua vontade, em primeiro lugar, à vontade de Deus, ok? Para que as coisas elas corram bem no teu lar, na tua casa, e a sua família seja abençoada e não seja amedrontada, como a gente tem visto aí em muitos lares, tá bom? Em questão também a educação. São os dois, né? O pai e a mãe tem que educar. Muitas das vezes a mulher acha que quem tem que educar é o marido, porque ele é o cabeça, você que tem que educar o filho. Ou então o pai fala, você que tem que educar. Não, os dois. A família tem que ser, os dois têm que estar educando os filhos. Responsabilidade compartilhada. Exatamente. Tá certo? Efésios 6, 1, 3 vai nos falar agora sobre a conduta dos filhos, né? Então falamos do marido, falamos da esposa, agora vamos falar dos filhos, né? Essa conduta dos filhos para com os pais. Deus vai nos dizer para que honremos os nossos pais. E ele não diz, honre seu pai se ele for bonzinho e amoroso. Mas ele diz o seguinte, honre seus pais. E isso é duro e muito difícil para nós pecadores. E quando eu falo nós pecadores, somos nós mesmos. Somos pecadores, tá bom? Se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, a gente cai, sabe? A gente cai, a gente vacila, a gente
escorrega, somos pecadores, todos nós, e precisamos, somos carentes da graça de Deus na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, olha, eu não sei o que seria. Não existiria família. Não existiria família, ok? Mas é o que devemos fazer. Semelhantemente, Deus ele promete em Efésios 6 que tudo vai bem com a criança que honra e obedece os seus pais. E os pais sábios, eles apresentam a necessidade de obediência de que maneira? De maneira cativante. Eles encorajam seus filhos, dizendo que a razão para obedecer é porque Deus deu autoridade aos pais. E a obediência não é por causa de exigências dos pais, mas por causa da vontade de Deus para com os filhos, ok? E nesse contexto de obediência, as coisas vão bem com as crianças. Deus ele abençoa a obediência desses filhos, ok? Que seguem este conselho que Deus dá, ok? E é muito bonito quando crianças e jovens abraçam a verdade de que os caminhos de Deus eles são bons. E tem sido a minha alegria ver isso acontecendo com as minhas filhas, ok? Que são adolescentes comuns, né? Mas que gostam dos seus pais e que aceitam a autoridade, ok? Porque sabe que nós as amamos, ok? E isso é suficiente também e de forma sábia, ok? Para a gente fornecer limites, porque tudo tem que ter limite, tudo tem que ter limite. Até nós temos que limitar muitas coisas. Tudo tem que ter limite na nossa vida. Não já só pensou se crianças, nada tivesse limite, se a gente pudesse fazer aquilo que a gente quisesse fazer, ok? Provavelmente, fatalmente, a gente iria se arrebentar ou já estaríamos arrebentados. Então tudo tem que ter limite, tudo tem que ter equilíbrio, ok? Então, domínio próprio, né? Domínio próprio, exatamente. Então dessa forma a gente mostra uma autoridade e de forma sábia a gente vai o quê? Fornecendo os limites ali para elas não se perderem, para elas saberem até que ponto elas podem ir, ok? Quando chegar a idade que elas vão ficar maduras, né? Aí vão começar a entender. Vão começar a entender o porquê. Ah, agora eu entendi porque que meu pai, ele muitas das vezes ele dizia não, né? Algumas vezes ele dizia sim, mas algumas vezes ele dizia não. Por que a minha mãe às e vezes esses falava não, com ele, né? Conversava. E esses não são o quê? São esses limites. E a gente faz isso não com autoritarismo, a gente faz isso de forma sábia. Olha, eu não vou deixar por isso e por aquilo. Ou seja, sempre tem uma explicação, sempre tem algo que a gente constrói em cima daquele não, muitas das vezes. Tá certo? Por isso que tem que ser os dois, né? Que às vezes recorre à mãe. Exatamente. A mãe ela vai deixar, a mãe é mais fácil. E a gente aprendeu, quando a gente estava fazendo o curso, né, de psicanálise, em que esse papel, principalmente desse corte, e muitas das vezes esse corte é o não, isso aí é o papel do pai, tá? Da figura masculina dentro de casa. É claro que hoje, por uma série de questões, né, mães aí perderam seus maridos, principalmente por causa dessa doença, né, do Covid, da pandemia. Lares foram dizimados e muitas vezes sobrou, às vezes, uma mãe com alguns filhos para criar. Olha, isso aí não impede, né? Ok? É um papel masculino, sim, mas uma mãe que está passando muitas das vezes por essa situação, aí é a mãe que tem que dar esse corte, é a mãe que tem que dar um corte. Esse limite. Alguém, okay? Ou pai, ou uma mãe está criando, ou uma avó que está criando, exatamente. Alguém que esteja criando esse filho. Esse limite é necessário, tá bom? E uma vez, então, que as dinâmicas desses relacionamentos estão sobre a ordem bíblica adequada, a gente pode aqui
também destacar os 3 chamados para a família. A família é uma escola de teologia, a família é uma escola de relação social e a família é uma escola para a compreensão do Evangelho, tá bom? Um abraço aí também, boa noite, Ana. Boa noite, que Deus Ana, te abençoe. Beijo aí para você, para Nai, tá bom? Isso. Deus abençoe aí o lar, essa família também, que Deus tem nos ensinado a amar, amém, e abençoar também. Obrigado aí pela participação. Romenil também. Romenil também é chefe de família, de uma família abençoada, né? Deus abençoe essa Dá família. Um beijo aí na Romenil. Zuleida, no Rômulo, na Rânia, amém? Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Boa noite aí para você também. Obrigado aí pela participação. Então, há 3 chamados para a família, tá? Família é uma escola de teologia, uma escola de relação social e uma escola de compreensão do Evangelho. Bom, escola de teologia por quê? O chamado de Deus para a vida comum é resumido nas 2 tábuas da lei, ok? Marcos 12, 30 ao 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo é uma boa descrição da família cristã comum. A família, como uma escola de teologia, é a primeira tábua da lei. A família é o lugar para o quê? Para se maravilhar com a beleza de quem Deus é. E para incutir na mente dos filhos, das crianças, um profundo senso da glória de Deus. O salmista ele vai colocar dessa forma, ó, Salmo 145, 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. O que isso parece? O que você fala como uma geração que louva a Deus para a próxima? O Salmo 145 nos diz isso. Porque significa meditar sobre o glorioso esplendor da majestade de Deus, falar das obras majestosas de Deus, declarar a sua grandeza, divulgar a fama da sua grande bondade, cantar a sua justiça, falar da glória do seu reino, falar de sua bondade, falar de seu louvor. O amor a Deus é insuflado quando a gente medita em sua glória e na sua bondade. E as crianças, os filhos, eles não podem ser trazidos para esse deleite em Deus em um vazio conceitual. Se os pais, eles devem mostrar aos filhos, né, a glória de Deus. E eles também devem se maravilhar com Deus e em Deus. E a família, ela é uma escola para se aprender isso. Por isso que a família é uma escola de teologia. Tá certo? A família também é uma escola de quê? De relações sociais. Amar ao próximo é a segunda tábua da lei, ok? E isso também é um negócio de família. A vida familiar, ela oferece oportunidades maravilhosas para mostrar o amor de Cristo aos outros. Por quê? Porque a vida familiar fornece as maiores ocasiões de conflito relacional. Tiago 4 aborda o conflito social com perguntas perceptivas. Você quer ver? Ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte, olha, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Normalmente, a gente procura o quê? Essas coisas fora de nós mesmos. E a gente acha que isso é a razão para os conflitos. Quer ver um exemplo? Como a gente procura fora? Ele me deixa louco. Ou ela me deixa maluco. Ela riu dos meus erros.
ela me criticou nisso aqui, ela não concorda comigo, ou ele fez isso, ou ele fez aquilo outro. Então o Tiago, quando escreve isso, ele está virando o jogo contra nós mesmos. Ele diz que os conflitos relacionais vêm de paixões que guerreiam em nossos corações. É como aconteceu lá no início, esses conflitos. Deus perguntou, né, para Adão, por que você comeu? Aí ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, transferiu a culpa para a mulher. E a mulher transferiu a culpa para quem? Foi a serpente, né, que me ofereceu. Ou seja, um transferindo para o outro. E a serpente não tem essa fala, mas ela poderia ter dito, foi aquele ser que o Senhor criou, né, que me induziu a fazer isso. Fez eu fazer assim. Né? Ou seja, um jogando para o outro. Ninguém assume a culpa. Ninguém assume as responsabilidades. E esses conflitos relacionais vêm de paixões que guerreiam de forma interna. Ou seja, o problema está dentro de nós. Nossas paixões e desejos, eles produzem esses conflitos. E a família é o lugar para adquirir o quê? A percepção sobre os desejos que guerreiam dentro de nós e causam conflito com os outros. E é o local para identificar a feiura do narcisismo. É o contrário aqui. Não é para se olhar no espelho e se achar belo, perfeito e merecedor de todas as coisas. Não, é justamente ao contrário. É para se olhar no espelho, reconhecer quem você é, reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa estar alicerçado na palavra de Deus e que essa palavra de Deus ela comece a fazer sentido dentro da tua vida e principalmente dentro do teu relacionamento maior, que é o que? A família, ok? E a vida familiar, ela proporciona essa oportunidade de aprender, ok? Aprender sobre a excelência do amor sacrificial pelos outros. Porque o verdadeiro amor, ele é sacrificial, ok? O verdadeiro amor, ele é sacrificial. E é um excelente lugar para aprender a verdadeiramente buscar os interesses dos outros, tá bom? Então, conflitos familiares não são interrupções indesejadas nos negócios da vida, mas conflitos familiares são uma parte vital de aprender a viver em amor, porque família é um lugar para amarmos o próximo. Amém, querido? E, por último, nessa sequência, a família é uma escola do Evangelho. Finalmente, a vida familiar cristã é uma escola, um lugar para vivenciar a graça do Evangelho. Conflitos que surgem quando nós nos esforçamos para viver juntos em amor, mostram a nossa profunda necessidade dessa graça, ok? Porque não podemos amar a Deus e ao próximo sem essa graça. Até porque seria uma coisa sem graça, ok? Cristo ele viveu em carne humana, sem pecado, para nos fornecer a justiça que não poderíamos ter de nenhuma outra maneira. Ele morreu para pagar a culpa do nosso pecado, satisfazendo de forma plena as exigências da lei de Deus. E mesmo agora, Ele intercede por nós para que possamos experimentar essa graça e viver como pessoas que conhecerão o perdão e poderão estender o perdão uns aos outros. Amém? Romanos 12, 18 nos diz para termos paz com todos,
E isso implica em perdão. Ah, mas como isso é difícil, ok? Porque sempre tem um infeliz que tem prazer em pisar em nosso calo. Ou seja, não é fácil. Por isso, esse mesmo texto fala de quê? De esforço. Nós devemos nos esforçar para ter paz com todos e devemos também nos lembrar do sacrifício de Cristo. Mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele pedia a Deus que perdoasse quem fez aquilo com ele. Então tenha isso em mente. Esforce-se. Rogue ao Senhor forças para perdoar. Amém? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Ok? Mas essas coisas elas só vão acontecer quando isto também acontecer. Tá certo? Alguns núcleos familiares, porém, né, por algumas vezes passam por problemas incomuns, ok? E esses problemas incomuns não acontecem com todos nós, ok? Mas em casos específicos. Problemas, por exemplo, como o divórcio, que é condenado por Deus. É um exemplo que a gente poderia dar aqui. Porque o casamento ele não foi criado para ser desfeito. Se alguém se casa pensando em se divorciar, já começou errado. Se uma pessoa está sofrendo por causa da separação dos pais, ela deve procurar auxílio em Deus, procurar auxílio em amigos verdadeiros, procurar auxílio em seu líder, em seu pastor, porque se fechar em seus próprios sentimentos, apenas vai alargar uma ferida dolorida e vai causar mais trauma ainda. Amém? Patrícia colocou um comentário muito pertinente, né? Não é fácil, mas é tão libertador. Exatamente isso. Exatamente. Não é fácil, mas liberta. É igual à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nem sempre a verdade vai ser algo como um bálsamo. Muitas das vezes a verdade vai causar dor. Mas aquela dor ali, ela pode produzir lá na frente libertação. Ok? Liberdade. Tá certo? Obrigado aí, Patrícia, pela colaboração aí. Muito boa. Se a sua família, então, parece ter algo de errado, comece a observar as demais. Se for algo sério, muito crítico, uma situação crítica, né, procure auxílio, peça ajuda aos seus amigos, aquela pessoa que você sabe, que você pode confiar, que com essa pessoa você pode contar, que essa pessoa ela não vai espalhar lá na frente a tua situação, ela não vai abrir a tua situação para outras pessoas, não saia contando para meio mundo. Sejam pessoas ímpias, sejam pessoas cristãs. Afinal, onde há ser humano, querido, há erro e há pecado, ok? Nós estamos lidando com homens. A gente não está ainda na glória. Nós não fomos ainda glorificados, ok? O pecado, ele ainda reside em nós. Cabe a nós dominá-los? Sim, cabe. E a gente tem feito isso. Mas estamos ainda lidando com homens. Então seja cauteloso, procure ajuda o mais rápido possível e além de, claro, contar com o auxílio de Deus e de você se derramar, confessar diante de Deus as tuas angústias e em oração buscar auxílio e direção do Senhor. E tem pessoas que acham que trocando de família acaba com problema. Não, arruma às vezes um problema pior. Arruma às vezes um problema pior, porque é uma situação que não foi resolvida e lá na frente vai surgir outras situações que provavelmente a pessoa também não vai conseguir resolver. Então é problema acumulando em cima de outro problema. Porque a outra família já tem também os seus problemas. Já tem os seus problemas. É como se fosse uma bola de neve rolando numa montanha. Começa pequenininha. Quando chega lá no pé da montanha,
tá aquela bola enorme. É a mesma coisa os nossos problemas. Problemas foram feitos e surgem para o que nós resolvermos, ok? Resolvermos. Clame ao Senhor. Às vezes sozinhos, às vezes temos que pedir ajuda, mas precisam ser resolvidos, Exatamente. ok? Então existe uma forte tentação, a gente já concluindo esse estudo, de a gente se apaixonar com o conceito de uma família perfeita, ao invés de amar a família como ela é e de abraçar a ideia de filhos lindos e obedientes, ao invés de abraçar os filhos como realmente eles são, de enxergar a esposa ou o esposo pelas lentes de como você queria que ele fosse, e não pela lente de como ela é ou de como ele é. Exatamente. Ok? Uma terrível tentação de viver em um mundo paralelo, uma família paralela, onde tudo é belo, tudo é cheiroso, né? Tudo tem, sabe, claridade, luz, brilho, transparência. Né? Transparência. E a grande tragédia desse dualismo é o profundo descontentamento que brota no coração ao viver em uma realidade menos que o ideal. Descontentamento esse que vira rancor, rancor que vai virar raiva, raiva que vai virar indiferença e indiferença que vai virar desistência. E a gente vê muita gente desistindo da sua família, desistindo dos seus filhos, desistindo do seu esposo, da sua esposa. Filhos desistindo dos seus pais e vice-versa, ok? Então, muito complicado. A gente vive em um mundo de imagens. Hoje nós vivemos dessa forma, em um mundo de imagens, em um mundo de efeitos, como nos stories do Instagram, como nos stories do Facebook. A gente tem 1000 maneiras de fazer nossa realidade parecer mais plena do que ela é. E somos tentados a gastar nossos esforços, não edificando nosso lar, mas construindo uma imagem de família margarina, conforme nós falamos lá no início da live, a família margarina, que esconde o nosso verdadeiro lar, que esconde a nossa verdadeira família. E não podemos sucumbir a essa tentação, porque o seu chamado é lidar com as coisas como elas são e amá-las aonde elas se encontram. É abraçar, é encorajar, é ajudar, é ensinar de acordo com a realidade de hoje e não de acordo com um grande ideal de amanhã. E a gente tem como exemplo disso Jesus, o Filho de Deus. Ele veio na nossa realidade, ele andou entre nós, ele sofreu a nossa morte. E ele tem um plano muito claro. Ele sabe aonde deseja nos levar. Ok? Ele falou o seguinte: olha, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Ok? Mas acontece que ele não nos amará somente quando a gente chegar lá nesse lugar. Porque ele nos ama aqui, agora, nessa bagunça que a gente chama de hoje. Amém? Jesus ama quem somos e não meramente quem seremos. E ele lida com as nossas feridas, ele lida com as nossas fraquezas, ele lida com as nossas frustrações. E ao invés de fugir delas, ele faz o quê? Ele aplica o seu amor, ele aplica a sua graça, ele aplica a sua bondade. E não somos cobertos por um efeito visual, conforme nos stories, ok? Mas nós somos cobertos por tudo que ele é. E é claro que ele nos aceita como nós somos, mas ele se recusa a nos deixar do jeito que somos. Ele se recusa.
ele se recusa. Ele promove tudo para que a gente mude, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Amém? A família cristã comum não é um lugar de perfeição. Nós pecamos, nós sofremos com os pecados dos outros, nossos filhos pecam e sofrem com pecados. Somos tentados a resolver conflitos através da sabedoria humana, mas perdemos o benefício que eles trazem se tentarmos resolvê-los sem referência ao Evangelho. Os conflitos inevitáveis da vida familiar oferecem excelentes oportunidades para sermos conforme a palavra de Efésios 4, 31 e 32. Ok? Diz o seguinte: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Comentário aqui do nosso amigo do Romenil: Jesus ainda nos pede para amar nossos inimigos. Esse foi lá no início, né? É a mídia nos imputando o tempo todo um modelo de vida recheado de inversão de valores. É exatamente isso, Romenil, que a gente está falando aqui. E tudo que está falando ali nesses versículos é o que as pessoas estão fazendo ao contrário. Estão fazendo ao contrário. Gritarias, insultos, exatamente. Maldades, né? Exatamente. Raiva. Mais uma vez, aquele versículo, sabe? É um versículo que a gente sempre está batendo nessa tecla. A tecla já está gasta desse versículo, mas o meu povo erra por falta de conhecimento. E o conhecimento é o que? É a palavra de Deus. É a Bíblia. É um manual. É um manual de vida. Ok? Mas as pessoas não querem. Ok? Então, os pais que entendem que também são pecadores, que por vezes se deixaram levar por paixões e desejos, podem ter empatia com seus filhos que pecam. O pai que entende tanto o problema do pecado quanto a graça e o poder do Evangelho é capaz de compreender e ajudar verdadeiramente filhos que pecam. A experiência de ser um pecador que achou graça permite que os pais levem o poder e a graça do Evangelho aos seus filhos. Os cristãos, eles amam a ideia de família onde as pessoas amam e honram a Deus e vivem juntos, crescendo em graça. Mas as famílias cristãs que amam a Deus e ao próximo não existem como uma abstração. Elas não são um ideal no mundo das ideias. As famílias cristãs comuns existem apenas quando pessoas reais, de carne e osso, entregam suas vidas como sacrifícios vivos. E essas famílias são argumentos poderosos a favor da verdade e da beleza da fé cristã. Amém? Que Ele nos abençoe, que Deus nos abençoe, nos capacite mais e mais, dia após dia, e que sejamos irmãos, que sejamos pais, tios, primos e amigos melhores do que somos, com o auxílio da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Olha, querido, que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado pela tua participação, tá bom? Isso aqui foi apenas uma introdução nesse tema que a gente vai falar sobre família, né? Semana que vem, com a permissão de Deus, né? Com a aprovação de Deus, né? Com o querer dele sendo manifesto a nosso favor, né? A gente vai ter a presença aqui do Sandro, da Isabel, e vai ser também uma live, vai ser um encontro assim, muito proveitoso. A gente vai estar falando sobre relacionamento familiar
e tratando dos 4 temperamentos, tá? Dentro desse conceito familiar que a gente está tratando, tá certo? Colocamos também aí no grupo para oração para a família aí do meu patrão, do seu Diniz, da dona Paula, que a gente continua orando por eles, pela saúde deles, e orando também pelo Marcelo. O Marcelo, meu amigo, a gente trabalhou na mesma empresa nesse período aí, e o Marcelo sofreu um acidente, né? Algumas pessoas estão cientes, outras não, mas eu peço a tua oração pelo Marcelo. O nome dele é Marcelo Pereira, né? Que você possa pedir a Deus para Deus estar cuidando dele, né? Ele sofreu um acidente aqui, infelizmente ele colidiu com um trem de carga aqui. Ele ultrapassou um pouco a linha e o trem acabou pegando ele. E ele sofreu uma fratura no braço, uma na perna, teve um corte na cabeça, né? E foi hospitalizado, passou por algumas cirurgias, e todos os dias a gente tem orado e pedido a Deus, e tem ligado para a esposa, ela tem mandado notícias. Graças a Deus ele passou pelas cirurgias. A última vez que a gente falou, ele estava na UTI se recuperando, ok? Mas não corre mais risco de morte, graças a Deus. Mas agora a gente vai estar orando pela recuperação dele, para que não haja nenhum problema, nenhuma sequela, ok? Que ele consiga se recuperar e voltar para o trabalho, enfim. A gente sabe que é um processo, pode ser um processo longo, mas a gente vai pedir a Deus pela vida dele, pela recuperação dele, e da mesma forma aí pelos patrões lá da Darlene também, que contraíram o Covid. Enfim, toda a família deles estão de quarentena. Enfim, é uma situação chata, né? Difícil. Continua ainda o Covid, para vocês verem. Eles têm as 2 vacinas, os 2, mas mesmo assim... É uma coisa que serve de alerta, já que a gente está falando sobre família, né? Quantas famílias aí foram dizimadas por causa do Covid? A nossa quase foi também, né? A gente passou por essa situação, vocês sabem, né? Eu fiquei quase um mês internado ali no hospital. Enfim, então para a gente se precaver, a gente continuar com os cuidados, a gente não brincar, não achar que já está tudo resolvido. Olha, cuidado, porque entendeu? Mesmo tomando todos os cuidados ainda pega, né? Muito cuidado, porque ainda não passou, ainda não acabou, ok? Então, vamos estar orando nesse momento, então, por esses pedidos, enfim, porque pelo Dudu também, o Alberto em casa, firme e forte. Já está em casa, né? Graças a Deus, também teve internado. Mas enfim, vamos estar orando a Deus aí, fazendo essa oração aqui, finalizando essa live, tá bom? Pedindo a Deus para continuar cuidando de nós, conforme Ele tem cuidado. Amém? E a gente fazer a nossa parte, né? Não vamos brincar, não vamos dar mole. E mesmo, você vê, às vezes a gente achava que nem ia pegar, assim como eles também. Só trabalho, casa, trabalho, e a gente não sabe nem onde a gente pega. Assim como aconteceu ali com eles. Amém. A Liana está agradecendo aí pelas orações, pelo Dudu. Amém. Graças a Deus. Já está em casa. Que bom que ele já está em casa. E em nome de Jesus, Deus teve misericórdia da vida dele. E tenho certeza que Deus... Ele terá misericórdia de você, da tua família e da tua casa. Amém? Então, onde você estiver aí, feche seus olhos, né? Vamos estar orando e pedindo a Deus nesse momento. E agradecendo a Ele também por essa live. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos teus livramentos, pelo teu cuidado conosco. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por a gente estar aqui compartilhando a tua palavra. Ó Deus, que tu possa abençoar as famílias nessa noite. Ó Deus, abençoando de uma forma especial, Senhor, a família do Marcelo, Senhor. Ó Deus, nosso amigo, Senhor, que sofreu esse acidente. E graças a Ti, Senhor,
O pior poderia ter acontecido pelo acidente que foi, mas tu teve misericórdia do teu filho. E eu creio que o Senhor tem um plano na vida do Marcelo, da sua esposa. Que o Senhor continue abençoando a vida daquele casal, aquele lar, aquela família ali. Ó Deus, que ele possa se recuperar. Ó Deus, visita ele, Senhor, agora naquele hospital. Ó Deus, que os teus anjos estejam ali, Senhor, também acampados, Senhor. Ó Deus, livrando o teu filho de todo mal, Senhor, de todo mal. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor poupou a vida dele e conforme a esposa dele falou, ele nasceu de novo, Pai. Ele nasceu de novo. Eu te agradeço, Pai, e te peço também pela vida, Senhor, da Paula, do seu Diniz, do Bruno, Senhor, dos seus filhos, Senhor, estão ali, Senhor, em quarentena, e nós pedimos nessa noite que o Senhor esteja operando na vida daquela família também. Ó Deus, manifesta, Senhor, a tua cura, Senhor, sobre eles, que eles possam retornar às suas vidas, ó Senhor, que eles desenvolviam ali as suas atividades. Ó Deus, toma conta, Senhor, ó Deus, seja com essa família. E eu te peço, Senhor, por todos aqui na live que participaram, todas as famílias aqui representadas, Deus, as pessoas que vão entrar mais tarde, vão entrar outro dia, eu não sei o momento, mas que essa palavra dessa noite, Senhor, não a nossa palavra, mas a tua própria palavra, que o Senhor tocou nos nossos corações para ser transmitida, que possa alcançar os lares, as famílias, as pessoas que precisam, que necessitam. Ó Deus, que seja, Senhor, como aquela palavra, aquele versículo, que seja aquela espada de dois gumes, Senhor, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, Senhor, e discerne pensamentos. Que essa palavra ela possa penetrar como essa espada exemplificada ali na Bíblia, que possa atingir, Senhor, a área que precisa ser atingida. Amém, e possa suprir a necessidade que possa ser suprida. Assim eu te peço, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Senhor, na vida dos teus amados, dos teus escolhidos, dos teus eleitos, ó Deus, em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor. Seja conosco, fica conosco, Pai, nos abençoe, Pai, nos dê, Senhor, esse domingo abençoado que já está chegando, ó Deus, e uma semana também, Pai, abençoada. Assim nós pedimos, Senhor, seja conosco, nos fortaleça, nos levante, supra as nossas necessidades, Senhor, em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, mais uma vez aí, muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe, e querendo Deus, a gente vai estar aqui no próximo sábado, né, com os nossos convidados especiais para a gente estar dando continuidade a esse tema sobre família, falando sobre temperamentos e relacionamento familiar. Amém? Amém. Muito obrigado, boa noite, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês aí. Fiquem na paz. Amém. Amém.